Bom, vamos começar, né? Então, hoje a gente vai continuar o assunto que a gente começou na aula passada, os processos de decisão markoviano. A gente passou muito tempo aí da última aula até hoje, então vai vir bem a calhar aí que a gente vai fazer uma recapitulativa rápida de alguns pontos principais que a gente viu na aula passada. Então, a gente está tratando aí no contexto em que o agente atua numa espécie de grid, né, ou grelha em português, que pode ter paredes que bloqueiam o caminho do agente e tem tipicamente um objetivo onde o agente quer chegar e tem uma recompensa positiva, e ele também pode cair numa espécie de buraco, coisa do tipo, e morrer, ou seja, ele tem uma recompensa negativa. Esses dois estados especiais, né, que no caso aqui é o mais um e menos um nessa figura, eles são estados terminais nesse caso aí. Agora, além disso, o contexto aí é que tem incerteza, né, que se apresenta na forma de que as ações dos agentes são não determinísticas. Nesse exemplo aí, em 80% do tempo que o agente manda ir para frente, ele de fato vai para frente, mas em 20% do tempo, metade, né, 10% ele vai para a esquerda e 10% ele vai para a direita, como está ilustrando aqui com essas setinhas verdes, certo? Então, ele manda ir para frente, por exemplo, aqui, mas aí acontece que, às vezes, ao invés de ir para frente, ele vai para a esquerda ou vai para a direita. Isso em 20% dos casos ele vai para cá ou para cá, e em 80% dos casos ele vai para frente, certo? Sendo que é 10 e 10 para cada um dos dois lados. E assim, o agente não tem conhecimento desse grid, ele não sabe onde estão as paredes, não sabe onde estão os estados terminais aí, não sabe de nada, ele só recebe as percepções quando ele age, o resultado do que ele fez, né? Se tiver, por exemplo, uma parede na frente, ele mandar ir para frente, e aí ele simplesmente vai continuar onde estava. E aí a gente viu que, além dessas recompensas finais aí que o agente recebe ao chegar nos dois estados terminais, ele também recebe recompensas imediatas à medida que ele passa pelas casas, certo? E essa recompensa tipicamente é negativa, certo? Tipicamente é uma recompensa pequena, negativa, que dessa forma vai incentivar o agente para que ele atinja um objetivo o mais rápido possível. Se você pensar no agente como um robô, por exemplo, então essa recompensa negativa que ele recebe a cada passo é tipo, ele gastou energia, diminuiu a bateria, a vida da bateria dele, certo? E aí o objetivo é maximizar a soma das recompensas, ou seja, tudo que ele recebeu de recompensa desde que ele começou a atuar até o final, quando acabou, certo? Essa soma total aí é o que ele quer maximizar. E aí a gente viu que essas coisas podem ser modeladas nesse framework aí de processo de decisão markoviano, onde a gente tem um conjunto de estados, que a gente está chamando de S grande, um conjunto de ações, que a gente está chamando de A, e temos também um modelo de transição que o que ele fornece é qual é a probabilidade de que o agente, estando no estado S e tome a ação A, ele vai parar no estado S', certo? Então isso aqui é a representação digamos assim, usando a sintaxe probabilística disso, né? Mas tipicamente no contexto de MDP se representa isso por uma função assim que recebe três parâmetros: qual é o estado que ele se encontra, S, o A, a ação que ele toma, e o S' para onde ele vai, e retorna qual a probabilidade disso acontecer. E aí a gente tem também as recompensas, né? As recompensas imediatas, que são representadas aí por essa função RSAS', que diz qual é a recompensa do agente estando no estado S, tomando a ação A, tendo de parar em S' ao fazer isso, tá? E aí a gente falou também, né, que tipicamente a gente tem um chamado fator de desconto, né? Isso tem a ver com a questão de que as utilidades do que acontece agora
vale mais do que o que acontece no futuro. A gente falou na aula passada sobre utilidade, sobre sequências. E aí, por exemplo, a sequência de recompensas 3, 2, 1 seria mais interessante do que a utilidade da recompensa 1, 2, 3. Embora a soma seja igual, mas você receber primeiro 3, que vale mais, é melhor do que receber o 3 lá no final, certo? Tipicamente. Então isso aí é modelado por um fator de recompensa, fator de desconto, né? Fator de desconto que tipicamente vai ser um número entre 0 e 1, sendo estritamente maior que 0, né? E pode ser igual a 1, mas ele sendo estritamente menor do que 1 é melhor para a gente, até do ponto de vista analítico de resolver o problema, para que as coisas convijam. E a gente tem um estado especial aí, inicial S0, né? A gente pode ter estados finais, como naquele exemplo do desenho, mas pode ser também que não tenham estados finais, não é obrigatório ter estados finais, né? E aí a gente falou aí de alguns conceitos, né? Conceito de política, que é uma espécie de mapa, né? Que nos diz se a gente estiver no estado tal, que ação a gente deve tomar. E a gente falou, por exemplo, também que o que o agente quer, no final das contas, é encontrar a política ótima. E a política ótima tem tudo a ver com aquela questão de o objetivo do agente, que é maximizar a soma das utilidades esperadas. Então, a política ótima é aquela que, ele seguindo ela a partir de agora, ele vai conseguir maximizar isso. Então, a utilidade a gente falou sobre a utilidade de um estado, também a utilidade de um estado é tudo que o agente espera receber partindo dele, né? E a gente falou também sobre os valores de um estado, né? Na verdade, o que eu falei agora foi mais para valores de um estado, né? Que o valor de um estado é a utilidade que o agente espera receber a partir daquele estado. E aí a gente falou também que a gente pode representar isso aí, né? Que tem muita semelhança com uma árvore estilo Spectmax, né? Onde a gente tem aqui, por exemplo, um estado S e o agente vai executar uma ação A, certo? E aí ele, ao executar a ação, estando no estado S, executando a ação A, a gente pode representar isso como um estado intermediário aqui, que a gente chama de estado Q, né? Que ele representa que nesse estado aqui o agente está no estado S e resolveu tomar a ação A, certo? E a partir disso, aí pode ser que ele vá parar em diferentes estados S', certo? Então, nota que esse S e S' são estados reais do mundo, né? O estado Q, ele não existe no mundo real, né? Ele é uma representação de a gente está no estado S e já decidiu tomar a ação A. E aí, falando sobre quantidades ótimas, né? O que vai acontecer com o agente agindo de forma ótima, né? A gente tendo descrito o valor de um estado, né? Que seria o V de S, que é essa definição que a gente falou aqui, né? Utilidade esperada futura a partir de um estado, a gente pode falar sobre a utilidade esperada máxima de um estado. E isso vai ser aquela em que, a partir daquele estado, o agente age de forma ótima, né? Então, esse aí é o V estrela S. E a gente também pode falar do valor de utilidade de um estado que, note que a diferença é que, quando você fala de um estado S, o agente tem às suas disposições as diferentes ações, e aí você vai levar em consideração isso, né? Quando você está num estado Q, o agente já decidiu que vai tomar a ação A partir do estado S, certo? Então, a utilidade esperada desse estado Q, SA, é aquela onde, a partir dali, onde, nesse momento, o agente já decidiu tomar a ação S e vai agir de forma ótima daqui por diante. E, em geral, o que o agente busca, né,
como solução é uma política ótima, que é o que a gente falou como um mapa, né? Mas não é um mapa qualquer, é um mapa ótimo, que diz para cada estado em que o agente está, que ação ele deve tomar. Aqui está um exemplo para aquele grid world que a gente viu na aula passada, rapidamente, dos valores máximos dos estados para todos eles, né? Então, esse aqui é o nosso gridzinho, igual aquele do desenho do robozinho, né? Só que aqui mostrando mais assim esquematicamente, num programinha que vocês vão poder baixar e brincar com ele, esse grid world. E aí a gente tem aqui os estados finais, esse que tem uma borda dupla, que é o 1 e menos 1. Ou seja, no começo de tudo, só tá, não tem valor de nada aqui preenchido, né? E o agente precisa calcular aqui quais são os valores os valores dos estados, né? E aí aqui está mostrando depois de 100 interações do agente andando por aí, os valores estavam dessa forma, certo? Os valores ótimos. Então, seguindo a política ótima, ele está representando também a política ótima por essas setinhas, certo? Então, por exemplo, aqui embaixo onde está 0,48, tem uma setinha para cima mostrando que a política ótima para esse estado é ir para cima, certo? E aqui está mostrando os valores de utilidade dos estados seguindo a política ótima, ou seja, está dizendo que você seguindo essa política que está representada aí pelas setinhas, a partir desse estado, o que você espera receber daqui para frente é 0,48. Aí aqui está mostrando os valores Q ótimos. Então, lembre-se que os valores Q ótimos é quando você está num estado e já decidiu executar determinada ação. Então, nesse caso aí, como no nosso exemplo, para cada estado vai ter 4 ações possíveis, correspondente ao agente andar em cruz, então a gente vai ter 4 valores Q ótimos para cada estado, certo? Veja que uma coisa interessante aí, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, de trabalhar com valores Q ótimos ao invés de valores ótimos, é que, por exemplo, daqui já é bem trivial você extrair a política ótima. Então, o que é a política ótima, por exemplo, dado um resultado como esse, se você tivesse calculado isso? Então, para um estado qualquer, para você decidir qual é a ação ótima desse estado, basta olhar qual é o estado que, a partir dele, que tem maior valor, certo? Então, por exemplo, isso aqui corresponde à política ótima que estava mostrando no slide anterior. Então, por exemplo, aqui a melhor coisa é ir para cima, porque é 0,48, enquanto que os valores das outras ações são menores, certo? A gente vai ver isso mais daqui a pouco. Bom, então a questão é conseguir encontrar essa política ótima, né, de forma que o agente possa agir de forma ótima. E isso aí, de certa forma, a gente pode decompor o procedimento de ser ótimo em dois passos, né? Primeiro, você deve escolher corretamente a primeira ação a tomar e depois você continua agindo ótimo sempre, certo? Então, se você fizer esse procedimento, você vai conseguir agir de forma ótima. Aí, o que acontece? Como é que a gente vai poder definir, então, essa utilidade, a utilidade ótima, né, que a gente deve seguir, né? Então, a gente vai poder definir isso via uma relação de recorrência, né, uma espécie de definição recursiva aí, que a gente vai ver daqui a pouco, que vai mostrar o seguinte, ó, o que é, isso aí reflete o que eu falei agora há pouco. Qual é o valor ótimo de um estado? Aí, se a gente tiver os valores ótimos dos estados Q, vai ser simplesmente o máximo deles, certo? Como eu comentei no slide anterior.
Agora, quem é o valor ótimo de um estado Q? Então, aí a gente vai usar aquela mesma ideia do SPECT_MAX, certo? Vai ser uma soma ponderada, usando as probabilidades de cada uma das transições, vezes a utilidade daquilo que vem em seguida, certo? Então aqui está dizendo aqui, ó, que o valor ótimo de um estado Q, esse verdinho aqui, SA, vai ser simplesmente a soma ponderada para todos os estados S', onde se pode parar a partir desse estado, né? Onde o peso aqui, digamos, é justamente a probabilidade, que é dado pela função de transição, né? Qual é a probabilidade de você estando no estado S, tomando a ação A e parar em S', é isso aqui, né? Vezes o valor de cada um desses estados S', né? Aí o que é o valor de cada estado S'? É o que está aqui entre colchetes, né? É a recompensa imediata que você recebeu agora ao estando no estado S. Tomou ação A e foi parar em S', que é dado pela função R aí, mais o que você vai ganhar a partir de agora, a partir do S'. Sendo que, lembrando que muitas vezes o que você ganha a partir de agora vai sofrer um desconto, que é o gama aqui, certo? Então, por isso que o valor de S' está sendo multiplicado por gama, certo? Onde aqui a gente também está falando de valor ótimo, certo? Então, é exatamente aquilo que estava sendo falado aqui, né? Como ser ótimo. Então, você vai tomar a ação máxima, né? Ou a ação que corresponde ao valor Q máximo. E isso aqui, o Q máximo, é exatamente essa equação de K. Então, ó, veja que por sua vez, né? Então, se a gente, isso aí significa o quê, né? Se a gente juntar essas duas coisas, a gente simplesmente vai ter essa equação de baixo, né? Então, veja que aí essa equação de baixo está simplesmente substituindo, né, o Q estrela de SA, que é isso aqui, colocando na equação de cima, né? Então, a gente tem que o valor máximo de um estado, S, né, a utilidade máxima, a partir dali, vai ser essa expressão aqui, né? Vai ser o máximo para todas as ações dessa coisa aqui, tá? Então, essa aí é a famosa equação de Bellman, certo? Esse nome que apareceu aí, né? Porque foi assim definida por uma pessoa com esse nome. Então, esse negócio aí vai ser a base para quase tudo que se faz em MDP, né? E aí os problemas principais que vão aparecer daí por diante é que muitas vezes a gente não tem um T, não tem um R, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois, né? Hoje, por enquanto, a gente vai ter o T e o R, como a gente falou, por exemplo, na aula passada, né? Que as probabilidades vinham da fada das probabilidades, que davam pra gente todas as probabilidades. Mas então hoje a gente só vai se concentrar sobre os problemas de calcular isso aí, uma vez com os valores conhecidos. Então, ó, o problema de calcular isso aí, veja que a gente pode ver isso aí como uma espécie de sistema de equações, né? Porque note que os únicos valores desconhecidos aí são os V estrela, né? Então, veja que isso aqui a gente está assumindo que é conhecido, a transição, a função de transição. As recompensas são conhecidas, o fator de desconto é desconhecido, é conhecido que diga. Então, os únicos coisas desconhecidas aí são o V asterisco dos estados, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um gridzinho como esse, o que é desconhecido são esses valores que estão aqui dentro, né? Já resolvido, nesse resolvido, né? Mas quando tudo começa, essas são nossas incógnitas, né? Cada estado tem um V estrela desconhecido. E aí a gente vai ter um sistema de equações com
tantas equações quanto forem os quadradinhos aqui, né? Onde cada uma delas tem essa cara aqui, certo? Então o V asterístico de um S qualquer, cada quadradinho é um S, né? Tem uma expressão desse tipo. Então se a gente tem, por exemplo, aí tem quantos quadradinhos? Vamos supor, ignorar, faz de conta que é um 3 por 4, tem 12, certo? Ignora aquela parede ali. Então, se fosse uma coisa com 12 estados, então a gente teria 12 equações dessa, né? Então, seria um sistema de equação de 12 equações com 12 incógnitas, que são esses V estrela S aqui, de cada um dos quadradinhos, certo? Então, sistema de equações, 12 equações com 12 incógnitas para resolver, certo? Se a gente conseguir resolver esse sistema de equações, a gente tem os valores dos V estrela, certo? Então, o problema principal aqui é que esse sistema de equações não é um sistema de equações lineares, como a gente sabe resolver mais facilmente, né? Porque a gente tem aqui um max, né? Que é uma equação uma coisa não linear. Então, para computar isso aí, a gente vai ter um pouco mais de trabalho do que se fosse resolver pura e simplesmente um sistema de equações lineares. A gente vai poder computar isso aí, por exemplo, com um método chamado iteração de valor, que é um método iterativo para resolver esse sistema, que é baseado no método de ponto fixo. Se vocês viram alguma disciplina de cálculo numérico na vida, aí talvez vocês já tenham visto alguns métodos de ponto fixo. Por exemplo, método de Newton, para calcular raiz de polinômio, não sei o que. Aquilo ali é um método de ponto fixo. E aí, isso é um método, né, iterativo, ou seja, você roda várias iterações de um processo em que você atualiza os valores anteriores com novos valores, né? E no nosso caso é uma equação, a atualização seria simplesmente isso aqui, né? Isso aqui você está dizendo que o valor no passo K mais 1 de um VDS vai ser essa expressão usando os valores do passo anterior, né? Então veja que aqui a gente tem a equação de Bellman de antes, né? A gente só está trocando aqui por VK, que é o valor do V estrela, entre aspas, né, desse S' aqui, na iteração anterior. Então, isso aqui simplesmente é um processo iterativo que você parte de valores tipicamente aleatórios e você vai atualizando eles dessa maneira. Sendo que no começo você tem somente os valores dos estados finais, né, como o 1 e o menos 1. Então, por exemplo, se você fosse rodar um algoritmo de interação de valor numa coisa desse tipo, você poderia começar, por exemplo, os valores inicialmente tem só esses dois aqui, 1 e menos 1, e todo o resto é desconhecido. Então, você poderia começar com, por exemplo, tudo zero, certo? E aí o que é que uma iteração faz? Ele vai atualizar um valor de um quadradinho desse. Cada iteração para um quadrado, né, vai atualizar isso aqui. Então, por exemplo, se você fosse calcular qual o valor V da interação 1 desse quadradinho 0,57, aí você ia fazer essa continha aqui para ele, certo? Ou seja, na interação 1, aí você ia pegar o máximo dessa coisa aqui, considerando os VKs, ou seja, os V0s dos S'. Então, o V0 de todo mundo ao redor dele na iteração 1, desse cara aqui, por exemplo. Então, ó, o V0 desse cara aqui, se a gente inicializou tudo com 0, seria 0. Desse aqui, então, aqui ia ser 0, mas esse aqui é menos 1 já desde o começo. Então, viria algo multiplicado com menos 1 aqui, certo? E aqui seria 0. Então, no início, esse cara aqui já ia passar a ter no V1 dele ia ser algum valor negativo pequeno, tá?
E aí na primeira iteração você atualizaria todos os valores aí dos quadradinhos, aí depois a segunda iteração de novo, repetindo essa atualização aqui, né? Essa atualização. E o interessante é que em certas condições esses valores vão convergir para os valores máximos reais, certo? Do mesmo jeito dos métodos de ponto fixo em geral. Ou seja, depois de você rodar essa atualização um número suficiente de vezes, rodá-la de novo, não vai mudar os valores, todos os valores vão estabilizar. Então, o que isso aqui está mostrando, por exemplo, essa figura está mostrando, é que depois de 100 iterações daquela atualização, os valores estavam assim, certo? Bom, aí, então, ó, mas esse negócio só vale a pena, né, se de fato os valores convergirem. O que a gente quer é encontrar os valores máximos, lá os V estrela que a gente falou. Então, essa coisa só vale a pena, né, se depois de rodar um número suficiente de vezes, os valores dos VK, né, da iteração K de cada um dos quadradinhos, tiver convergido para o valor V estrela, que é o que interessa para a gente, certo? Mas não é verdade que sempre converge para qualquer configuração possível e imaginável dos parâmetros, certo? Ou seja, o fator de desconto, daquelas coisas lá da nossa equação. Aí, qual é o caso, né, que as coisas de fato convergem, né? Então, se tiver, se for uma característica, né, do problema, de que há uma profundidade máxima, então limitada, né? Então de fato os valores vão convergir. Isso vai ser uma possibilidade de garantir convergência, certo? Então você pode ver isso informalmente, né? Vendo que cada vez que você faz uma atualização, você de certa forma propaga os vizinhos, a atualização dos vizinhos para o cara que é vizinho dele, né? E se você tem uma distância limitada entre os nós, né, que é o que a gente está chamando aqui de profundidade máxima da árvore, né? Então, eventualmente, quando você passar dessa profundidade, então todos os valores vão ter subido até o máximo que eles podem subir, e você vai estar com os valores reais, certo? Então, isso é uma possibilidade de ter convergência. Outra forma de garantir a convergência que tem a ver com o que a gente falou na aula passada também, né, sobre esse caso, que é o fator de desconto ser estritamente menor do que 1. Né? Quando visto informal, a gente mostrou a continha na aula passada sobre isso, né? Mas repetindo assim de forma informal, né? Quando a gente tem um fator de desconto diferente de 0, ou que diga estritamente menor do que 1, maior que 0, estritamente menor que 1. Então, quanto mais profundo for a árvore, menor vai ser a contribuição dessa profundidade, que vai sendo mais e mais e mais descontado, de certa forma que a diferença entre uma camada e uma camada estritamente inferior a ela, sendo que você já está com profundidade suficientemente alta, né, vai ser mínima, certo? E vai ser mínima de quanto? Aí, na verdade, a diferença entre uma camada e uma camada imediatamente abaixo dela vai ser no máximo da ordem disso aqui, que é o fator de desconto elevado a K, porque você já está na profundidade equivalente K, vezes o max R aqui que a gente está colocando aqui. Ó, entre todas as recompensas existentes nesse negócio aí, a recompensa máxima é R max, é o max de R que a gente está chamando aí, né? Então, se por acaso a diferença entre essas duas camadas for esse máximo, então ele multiplicado por fator
elevado a K, no fator de desconto, vai dar a diferença máxima entre uma atualização. E fazer K passo e fazer K mais um passo. E aí, à medida que você aumenta o número de passos, então, essa expressão aqui, com K suficientemente grande, né, vai convergir para zero. Ou seja, a diferença de você fazer mais um passo vai convergir para zero. Certo? Ou seja, os valores vão todos estabilizar. Tá? Aí, ó, com esse método, a gente vai conseguir calcular os valores ótimos, os V estrelas, que são, por exemplo, valores assim, com essa cara. Né? Então, usando um método iterativo como esse, ele estando convergindo, a partir de um número de iteração K, os valores vão estabilizar em valores que correspondem aos V estrela, que são os valores de utilidade dos estados máximos. Agora, note que no final das contas o que interessa para a gente não é nem isso, é a política ótima. Então, ó, na verdade, nessa figura aí está mostrando os valores ótimos, mas o que interessa para a gente nem são eles, são as setinhas que estão desenhadas. Certo? Porque o que a gente quer tipicamente é a política ótima. A gente vai ver aqui, bom, a partir dos valores ótimos a gente consegue extrair a política ótima. Certo? Mas também a outra forma de calcular a solução disso aí, que passa por calcular diretamente a política ótima. Tá? Sem primeiro calcular os valores, para depois extrair a política. Aí esse é outro método iterativo, chamado de iteração de valor. Sendo que antes de falar sobre... ou iteração de política, que diga. Antes de falar sobre ele especificamente, vamos comentar um pouco sobre a questão de como a gente pode comparar políticas. Que a gente está chamando aqui de avaliação de política. Então veja, quando você tem uma política, o que é que acontece? A política vai lhe dizer quais são as ações, certo? Então a política já é como se você tiver uma árvore dessa, né, a política já vai lhe dizer, estando no S, o que você vai fazer é A. Certo? Isso se você tiver uma política fixa. O que a gente quer encontrar no final das contas é que a nossa política resultante final manda a gente fazer as ações que correspondem ao ótimo. Né? Agora, como é que a gente pode... Então, ó, a gente viu que para a gente calcular a política ótima, né, a gente tinha que fazer o max dessas coisas aqui para pegar o melhor, né, que é o que aquela equação lá representa, né, aquele max dos estados. Agora, se a gente já tivesse uma política fixa, π, então a gente não teria mais max nenhum, a gente simplesmente faria o que a política manda. Certo? Então, ó, se a gente tiver uma política fixa, ao invés de ter cada estado um max daquele, a gente teria somente uma ação, que é o que a política manda fazer para aquele estado. Certo? Agora, note que, bom, eu não estou dizendo que se a gente tiver uma política, a gente tem um resultado, porque a política teria que ser ótima. Né? Mas tendo uma política, a gente tem uma árvore mais simples que não tem nenhum max. Agora, veja, se a gente tiver agora nesse quadro de uma política fixa, se a gente quiser computar qual é a utilidade de um estado sob essa política, aí, pela definição de o que é a utilidade de um estado, isso significa quais são as recompensas totais que você espera receber a partir daquele estado, agindo de acordo com essa política fixa. Certo? Então veja que aqui a gente está chamando de VP de S, ou seja, o valor de um estado considerando sob a política π. Certo? Definição. Então veja que isso aí também vai ser
definida por uma equação de Bellman, mais uma equação de Bellman simples, né? Não tem nenhum max. Veja que qual é a diferença dessa para a anterior. Agora, isso aqui só está dizendo simplesmente que o valor desconhecido aqui de utilidade do S sobre a política π vai ser simplesmente a soma ponderada aqui com o modelo de transição, né, com a diferença de que agora a ação que a gente vai tomar é a que a política manda tomar, a π de S, né, essa mesma política, a recompensa correspondente a essa ação e o valor aqui também vai ser o S' resultante de seguindo essa política, né? Para cada um dos S' possíveis. Então, por exemplo, com isso a gente consegue comparar duas políticas, certo? Então, se a gente quisesse comparar uma política que diz sempre ir para a direita com uma sempre ir em frente, a gente poderia fazer essas contas, certo? Então aqui está mostrando, por exemplo, eita, a figura aqui está meio cortada. Deixa eu ver se a figura cortou. Então aqui está mostrando, mas dá para ver mais ou menos. Essa figura que está aqui, né? A gente tem uma linha assim segura e ao lado de um lado do outro estados terminais do tipo que o agente morre. E lá no final dessa linha segura tem a recompensa positiva, certo? Então isso está sendo representado por esse gridzinho, né, que tem 4 linhas e 3 colunas, né? Isso aqui é a linha segura com a recompensa 100 lá no final, né? E de um lado do outro menos 10 para eles, certo? Então a gente começa aqui, né, e ele quer chegar aqui, basicamente sem cair no buraco. Certo? Nossa figura cortou aqui, mas o que cortou é besteira, é só o ponto decimal aqui desses 10 e desse. Então aqui está mostrando os valores segundo a política para os estados. Então aqui, ó, seguindo a política ir sempre para a direita, os valores dos estados são esses aqui. Seguindo a política ir sempre para frente, os valores dos estados são esses daqui. Aí veja, como a gente calculou esses valores, né? Nesse caso aqui a gente tem a política pré-definida. Essa é sempre para a direita, essa é sempre ir para frente, né? Aí o cálculo desses valores aí, né, esses 3 valores aqui, por exemplo, em vez desses 3, vai ser bem mais simples. Uma possibilidade é a gente fazer como antes, certo? Ou seja, a gente vai calculando de forma iterativa, como que a gente tinha antes, né? Só que agora sobre a política fixa. Então a gente pode iniciar os valores como 0, por exemplo, e ir atualizando cada passo, fazendo uma continha dessa. Isso vai nos dar dessa ordem aí de eficiência, né, por iteração. Nota que cada iteração é número de estados ao quadrado, mais ou menos, né, se a gente considerando que cada estado faz uma conta considerando todos os outros. Agora, outra coisa que a gente pode ver, outra ideia, né, é ver que essas equações de Bellman, com a política fixa, o sistema é linear, certo? Porque vai ser um monte de equação dessa aqui, né, uma para cada estado. E aí vai nos dar um sistema de equação. E veja que agora esse sistema é linear, não tem mais o max, é só uma soma aqui ponderada, né? A única coisa desconhecida é isso aqui,
né? O resto é tudo coisa conhecida. Isso aqui é um valor que a gente sabe qual é, por exemplo, 0,9. Isso aqui a função vai nos dar um valor, isso aqui a função vai nos dar outra, certo? Então é só uma sominha linear, cada equação dessa. Então, se é um sistema linear, a gente pode, ao invés de resolver de forma iterativa, resolver de uma forma tradicional de resolução do sistema linear. Então, com isso a gente consegue facilmente calcular os valores de utilidade para uma política fixa. Certo? Se resume a resolver um sistema de equações lineares. Da forma que a gente achar melhor. Agora, outro problema que a gente tem, né, e que eu comentei que é possível resolver, é que quando a gente faz iteração do valor, o que a gente tem no final são os valores de utilidade para o estado. Ou seja, a gente tem como final, depois da convergência, algo assim, mas sem as setinhas, só os valores dos quadrados. Né? Sendo que o que interessa para a gente são as setinhas, que nos diz a política. E aí outro problema é como extrair a política a partir dos valores. Então, ó, aí novamente a gente está supondo que você rodou a iteração do valor, o problema inicial lá de achar a política ótima, né, ou no caso, achar os valores ótimos a partir de iteração do valor. Você rodou e obteve esses valores aí, certo? Novamente a figura cortou aqui lá, mas nada muito grave, aqui é um 0,8 alguma coisa, e aqui é 1,0 e menos 1,0. Bom, aí na verdade você quer saber como é que você chega nessas setinhas que estão desenhadas. Então isso aí é o problema de extração de política, ou seja, qual é a política que deve ser seguida para, dado que a gente tem esses valores. Então veja, a gente sabe que a política ótima, ela segue também a equação de Bellman, sendo que com os valores ótimos, que a gente tem calculado. Certo? Então, para calcular, basta a gente fazer essa continha para cada uma das ações disponíveis para um estado. Então, o que é que essa continha aqui está dizendo? Apareceu esse argmax aqui, né? Lembre-se que o V estrela é assim, né? Não tem esse arg aqui, é o máximo, né? Mas por que a gente colocou o argmax aqui? Porque aqui está dizendo que a política ótima vai ser a ação correspondente a esse máximo aqui. Ou seja, como é que você vai calcular? Por exemplo, se você está num quadradinho desse, que tem 4 ações disponíveis, aí você vai calcular essa continha aqui, a partir de somatória, para cada uma das ações. Né? Para a ação tal, deu tanto. Para a ação 2, deu tanto. Para a ação 3, deu tanto. Para a ação 4, deu quanto? Deu tanto. Qual foi o valor máximo? Aí foi esse valor. Qual foi a ação que deu esse valor? Foi essa. Então, essa é o argmax, né, disso. Ou seja, simplesmente para extrair a política a partir dos valores, você vai... Eu quero saber a política desse estado. Aí você faz a conta para cada uma das ações disponíveis desse estado, pega o valor máximo e vê qual foi a ação que corresponde a esse valor máximo. Essa é a ação sobre a política ótima para esse estado. Agora, se ao invés dos valores ótimos, a gente tivesse calculado os valores Q ótimos, aí seria ainda mais fácil decidir, né, como eu tinha comentado antes, porque a gente não precisaria fazer conta nenhuma além de simplesmente pegar o valor Q máximo de cada um dos estados. Certo? Então veja que se a gente tiver os valores Q máximo ao invés dos valores máximos, é ainda mais fácil de ver quem é a ação da política ótima para cada um dos estados. Porque aí vai ser simplesmente pegar o valor Q máximo. Agora, a gente estava falando aquelas historinhas de comparar política e política fixa, como calcular com política fixa, etc. Porque
Outra forma de resolver o problema, como eu tinha mencionado em passagem, é que a gente pode não passar pela etapa de calcular os valores primeiro para extrair a política e chegar na política ótima diretamente, sem primeiro para calcular os valores, certo? Ao invés de calcular os valores. Então esse é um método chamado de iteração de política. Veja que quando a gente faz iteração de valores, a gente vai fazendo essas atualizações aí, né? Que a gente já comentou, essa equação. Aí um primeiro problema é que é lento, né? Então, para cada iteração que você fizer, você vai ter um custo dessa ordem aqui, o número de ações vezes o número de estados ao quadrado. Já que você vai considerar todas as ações, né, e cada uma delas potencialmente tem todos os estados vizinhos, então 1 vê todos os outros, estados ao quadrado vezes o número de ação. Agora, uma coisa que acontece bastante comumente é que no final das contas, veja que quando a gente vai extrair uma política, por exemplo, uma vez que a gente tem os valores, a gente olha para o máximo, a ação que corresponde ao máximo para aquele estado que vai corresponder à política, né? E o que acontece é que muitas vezes o max não muda muito antes, digamos assim, dos valores se estabilizarem. Ou seja, você calcula a iteração do valor até a estabilização dos valores, mas na verdade, muito antes da estabilização dos valores, os valores máximos já estavam fixos. Ou seja, por exemplo, ir para cima já era ótimo a 100 iterações, mas os valores ainda estavam oscilando para convergir. Então o que acontece às vezes é que a política ótima, ela estabiliza muito mais rápido que os valores. Aqui está um exemplo de novo, né, do Grid World, aquele mesmo exemplinho que mostrou sem interações, que está utilizando ruído 0,2, é justamente aquele exemplo de que em 20% dos casos ele, ao invés de ir para onde você mandou, vai 90 graus para a esquerda ou 90 graus para a direita. Aqui está sendo usado um fator de desconto 0,9 e sem recompensa imediata. Então, ó, ao ser rodado a iteração do valor, aí está mostrando ao longo da execução os valores, né, mudando. Por exemplo, aqui foi rodada uma iteração, aí se descobriu os valores dos estados terminais. E também está mostrando qual seria a política extraída a partir desses valores, representado aí pelas setinhas. Aí, à medida que você vai executando as iterações, vão sendo atualizados, né, os valores. Então, está mostrando aí, depois de 6 iterações, 7, 8, 9. Aí veja que os valores não convergiram ainda, né? Estão mudando aqui, mas em alguns passos, por exemplo, a gente vê os valores mudando, mas a política ótima para os valores continua a mesma. Então, ó, por exemplo, no K12 para o K100, nessa transição aqui, ó, está mostrando que quando você fez 12 iterações, você tinha esses valores e essa política extraída a partir deles. Quando você chegou a 100 iterações, aí os valores mudaram um pouco, né? Aqui, ó, o 0,42 virou 43, o 47 virou 48, certo? Mas a política correspondente continua a mesma. Então, se isso aqui, por exemplo, for o que a convergência, então, na verdade, desde a iteração 12 já estava na política ótima. Mas como os valores ainda estavam mudando um pouquinho, aí você não parou e ficou fazendo até o 100 quando você viu, não, agora está estável, certo? Mas, na verdade, foi uma espécie de trabalho inútil, do 12 até o 100, certo? A partir do 12 você já tinha a política ótima, que é o que lhe interessa. Então, uma coisa que tenta tirar proveito dessa característica
é a abordagem de iteração de política. O que é que ele tenta fazer? Usar aquelas ideias lá de avaliação de política, que a gente falou, e uma melhora iterativa da política escolhida. Então, como é que funciona? Tipicamente, então você a todo momento tem uma política definida. Aí de onde você vai tirar isso? No começo você não sabe de nada, então sua política inicial vai ser uma política aleatória. Certo? Então, se você pensar nas setinhas, é como se para cada estado você jogasse um dado e escolhesse qual direção vai ser para aquele estado. Certo? Deu para cima nesse, deu para o lado ninguém. Aí você orientou aleatoriamente suas setinhas lá para os estados. Aí o que acontece? Dado que você tem uma política fixa, você consegue calcular as utilidades dela, né? Que é um sisteminha de equações, quando a gente falou para calcular. Aí como é que você vai agir para melhorar a sua política? Você vai utilizar os valores levando em consideração um passo da configuração que você está, se isso melhora. Então, como é que isso pode ser feito? Veja só. É o seguinte. Você tem uma política fixa, certo? Então, você consegue calcular os valores de utilidade para ela. Aqui está mostrando um cálculo iterativo, mas poderia ser a resolução do sistema de equação linear, como tinha falado, né? Então, você chegou no cálculo dos valores para essa política, e aí o que é que você vai fazer? Você vai tentar melhorar ela. Esse é o coisa iterativa que você vai fazer. Como você vai fazer isso? Fazendo um passo para frente para todos os estados. Você vai olhar o seguinte: minha política atual diz que ele vai para cima, por exemplo. Mas o que é que você vai fazer? Você vai fazer a continha aqui de ver, com os dos valores que eu tenho atualmente, qual seria a ação ótima para esse estado. Pode ser que seja para cima mesmo que está, mas pode ser que seja uma das outras ações. Certo? Então, você vai, na verdade, ver qual é a melhor delas, e aí você vai atualizar a sua política no próximo passo para a melhor ação, considerando isso, certo? Ou seja, você começa com uma política aleatória, e aí para cada estado você fez a política aleatória, calculou os valores VPI dela, e aí agora faz um passo para frente de atualização. Para cada um dos estados, você faz a continha para ver qual é a ação, considerando o que eu tenho agora, que é ótima para esse estado. Aí se for diferente do que você tinha, aí você atualiza a sua política para ser essa ação. Né? Nota que quando você atualiza a política, aí você vai ter uma nova política, ou seja, seus valores VPI vão ser diferentes. Aí você precisa recalcular os valores VPI. Certo? Então, basicamente vai ser esse o processo que você vai fazer. Você vai começar uma política aleatória, calcular os valores VPI dela, né, resolução do sistema de equações ou iterativamente, e aí agora você vai fazendo esse processo de melhoria iterativa aqui para cada um dos estados. Você vê se tem uma outra ação que não é aqui dessa política que melhoraria. Aí, você altera a política para essa nova ação, e aí recalcula os VPI e faz tudo de novo. Então, com isso você consegue fazer isso, encontrar uma política ótima seguindo essa abordagem aí, certo? Que a gente chama de iteração de política, certo? Então, ela também converge para uma política ótima, e em alguns casos ela converge bem mais rápido do que a iteração de valor para a política ótima. Então, lembrando que dos algoritmos de resolver o MDP, né, no final das contas o que interessa para a gente de fato é a política ótima. Mas a gente pode fazer isso a partir de duas formas diferentes. Uma passando pelo cálculo dos valores ótimos e extraindo a política a partir disso, que é a técnica de iteração do valor. Ou a gente pode
começar de uma política aleatória e ir melhorando ela iterativamente, que é a técnica de iteração de política, certo? E aí quando a gente usa a técnica de iteração de política, aí a gente usa esse segundo item aqui, né, que é como calcular os valores para uma política particular, que aí é aquilo que a gente chamou de avaliação de política, que reduz o problema a resolver um sistema de equação, que pode ser feito de forma tradicional ou iterativamente. Quando a gente faz a abordagem de primeiro calcular os valores, então a gente precisa depois extrair a política que reflete aquilo ali, e aí a gente usa um método de extração de política, que é simplesmente calcular um passo para frente das equações de Bell. Então, ó, essas coisas são parecidas e, de fato, o são, assim, se essas coisas são convergentes, elas vão convergir para a mesma solução, certo? Então, tanto você pode usar a iteração de valor quanto a iteração de política e vai chegar na mesma política, no final, né? Que vai ser a política ótima. Bom, aí agora, na próxima aula, a gente vai começar a complicar mais a história da gente, que é o seguinte. Isso aqui é uma formalização para o que a gente vai ver, que é o seguinte: suponha que você tem duas máquinas, como é que chama mesmo isso aí? Caça-níqueis, onde você tem na máquina da esquerda, toda vez que você joga, você ganha $1. Na máquina da direita, às vezes você ganha 2 e às vezes você não ganha nada, certo? E o que você quer saber é como você deve jogar para maximizar os seus ganhos, certo? Aí veja, se você souber as probabilidades das coisas, aí você pode calcular a utilidade esperada de uma determinada política, né? O problema vai aparecer quando você não souber a probabilidade das coisas. Então, por exemplo, se essa aqui 100% dos casos lhe dá 1, e essa aqui 50% dos casos lhe dá 0, 50% dos casos lhe dá 2, então a utilidade esperada das duas ia ser equivalente, certo? Ali seria 1 e aqui seria 1 também, porque seria 50% vezes 2, 0,5 vezes 2 mais 0,5 vezes 1, certo? Então, jogando com as probabilidades, a gente pode ter uma ou outra melhor, né? Aí a gente pode representar isso por um MDP também. Como é que está sendo representado isso? Aí a gente está mostrando as nossas ações, que é jogar na máquina vermelha ou jogar na máquina azul, certo? E os nossos estados aí são ganhou ou perdeu, certo? Veja que o que é que isso aí está mostrando? Que está mostrando na máquina azul você tem 100% de... você sempre ganha 1, né? Então aqui está mostrando assim, por exemplo, se você veio de venceu e joga azul, você tem probabilidade em 1 de ganhar 1. A mesma coisa se você perdeu e joga azul, você tem probabilidade em 1 de ganhar 1, então você vai para o estado venceu. Se você joga o vermelho, por sua vez, no que está representado aqui, você tem 75% de chance de ganhar 2, né? Aqui desse lado, ou 25% de perder tudo. A mesma coisa aqui, 25% de perder, 75% de ganhar.
E aí o que acontece? Se você tem esses valores todos bonitinhos aqui, como está mostrando, você pode calcular, né, qual é o valor esperado de você jogar um azul ou jogar o vermelho. Em 100 passos, sem fator de desconto, você teria isso aqui. Vermelho 150 e azul 100 nessa configuração. Agora, veja que no modelo de MDP, considerando tudo isso fornecido, a gente consegue pré-calcular isso, né? A gente consegue pré-calcular que isso aqui é 150, que isso aqui é 100. Então, na prática, você não precisaria jogar para descobrir isso, né? Você pode pré-calcular e aí só fazer o melhor, né? Agora, se você não tivesse, por exemplo, o modelo de transição, né, esses valores de probabilidade, aí você precisaria ir jogando para descobrir, né? Ou seja, você não teria mais a chance de pré-calcular e isso já agir de forma ótima, né? Você ia ter que jogar para decidir o que fazer. Então, por exemplo, aí você jogava, ó, vou tentar um vermelho, aí você ganhou 2. Aí é legal, parece bom. Aí você jogou de novo, ganhou 2 de novo. Então até agora parece que esse negócio tem chance 1 de lhe dar 2, né? Pela sua experiência. Aí você joga de novo nele, aí ganhou 0. Aí já ficou mais feia a coisa. Aí você jogou de novo, deu 2. Jogou de novo, deu 2. E assim por diante. 2, 2, 2, 0. Então à medida que você vai construindo sua experiência, aí você pode ir construindo também o modelo que você acha que é de transição desse negócio, certo? Agora, de repente pode ser que as probabilidades mudem, né? E você jogando de novo, aí você começa a perder, ganha aqui e acolá e vai perdendo. Certo? Então, ó, veja que agora você foi vendo, né, pela sua experiência, que ficou ruim, tá? Ou seja, se você tivesse construído um modelo aqui, no primeiro caso, aí você estaria achando que era mais vantajoso jogar nessa máquina aqui, né? Se aquela ali sempre dá 1, aí essa aqui você jogou quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jogou 10 vezes e ganhou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganhou 12, então foi melhor aqui do que lá, você teria ganhado 10 lá, né? Então você estaria acreditando que essa máquina vermelha é melhor. Agora, se depois você vai jogando e recebe isso aqui, aí você vai passar que não vale a pena jogar nessa máquina, né? Porque você jogou de novo 10 vezes e só ganhou 4 e lá você teria ganho 10. Então, ó, você nesse caso não tem como computar as coisas a priori para depois agir de forma ótima, né? Você tem que ir descobrindo para onde vale a pena apostar, digamos assim, à medida que as coisas andam, né? Ou seja, você precisa aprender de acordo com as coisas que você vai observando, né? Isso aí é o contexto da aprendizagem por reforço. Então o que acontece? Nesse caso, tem duas coisas importantes para começo de conversa. Note que para você descobrir como as coisas se comportam, você tem que explorar, certo? Então você tem que tentar coisas mesmo sem você saber se elas são boas de fato ou não, certo? Você tem que se arriscar. Você precisa tomar ações possivelmente desconhecidas para obter informações. Agora, uma vez que você já tenha
experimentado bastante o ambiente, você já vai ter um conhecimento razoável sobre o negócio e pode valer a pena você passar a agir de forma ótima a partir do que você conhece, ao invés de ficar experimentando coisas diferentes que você não sabe o que vai dar o tempo todo. Tá? Então, isso aí é o dilema de aprendizagem, né, entre exploração e a chamada exploitação. Existe em português essa palavra, embora a gente não conheça muito. Em que a exploração é justamente isso, você tentar descobrir como as coisas funcionam, através de tomar ações desconhecidas. E a exploitação é você vai agir de forma ótima, de acordo com o modelo que você conhece. Agora, o que acontece? Digamos que aí você vai agindo no ambiente e a partir de determinado momento você aprendeu, você sabe jogar de forma ótima, tá? Digamos. Então daqui para frente você vai ser ótimo, certo? Mas acontece o quê? Que o caminho que você fez para chegar a esse aprendizado pode ter sido mais tortuoso ou menos tortuoso, certo? Ou seja, você pode ter descoberto a forma ótima de agir no ambiente sofrendo mais ou sofrendo menos, certo? Isso aí é o contexto de arrependimento ou regret, certo? Em que a gente vai ver que não basta você aprender, mas o ideal é você aprender de forma ótima, certo? Ou seja, ideal também é ser ótimo na forma de aprender e não só chegar ao aprendizado depois. Tá? Note que também outra coisa aí ilustrada por esse negócio é que o modelo de como a gente acha que as coisas funcionam vai sendo construído a partir das nossas experiências, ou seja, a partir de amostras que a gente tem do ambiente, e amostras não necessariamente vão corresponder à distribuição real das coisas, né? Então, dado o não determinismo, né, a gente tem que se manter tentando coisas, porque na verdade o que a gente acha que é a distribuição das coisas pode não ser não está ainda muito próximo da realidade. Então, nesse contexto aí, o problema pode ser bem mais difícil do que simplesmente resolver um MDP com parâmetros conhecidos, como a gente vinha vendo nos exemplos de hoje, por exemplo. Certo? Então, isso aí vai ser o contexto de aprendizagem por reforço, que a gente vai começar a falar na próxima aula, e que justamente vai situar agora os MDPs nesse contexto em que a gente tem modelos desconhecidos. Certo? E aí a gente vai ver que a gente pode abordar isso aí de uma forma baseada em modelo, onde a gente assume que tem um MDP subjacente e tenta descobrir ou estimar os parâmetros dele, certo? Então é como se a gente, nesse exemplo aqui, vai estimar as interrogações, né? E outra forma que a gente vai falar depois é a gente tentar assumir que tem um MDP por debaixo, mas ao invés de aprender os parâmetros do MDP, tentar descobrir diretamente os valores Q, por exemplo, que nos permite decidir o que fazer só maximizando eles. Certo? Então a gente vai falar sobre essas coisas na próxima aula. Bom, sobre o que a gente viu na aula de hoje, lembrando que tanto interação de valor quanto interação de política vão computar a mesma coisa, né? Ou seja, sob as condições de convergência, eles vão convergir para os valores ótimos, ou seja, a gente vai poder chegar a uma política ótima de uma forma ou de outra. Enquanto que na interação de valor, a gente iterativamente vai atualizando os valores, que se refletem na atualização da política, né? Mas indiretamente, porque só no final a gente extrai a política, a gente está mudando ela ao fazer a iteração de valor e computar os max no processo, né? Enquanto que na iteração de política a gente vai atualizando
as políticas fixas a partir de uma política aleatória, né? E até que há uma convergência, ou seja, a política não muda mais. E aí essa política vai ser uma política ótima. Então todos dois são abordagens de programação dinâmica para resolver MDPs. Ok? Então na próxima aula a gente vai continuar passando agora para esse contexto de aprendizagem por reforço, mas que vai continuar usando o modelo de MDP que a gente tem visto até agora. Certo?